Boa noite a todos. Que a paz de Jesus cubra o seu coração, amém? Boa noite também para quem está em casa, nos acompanhando pela internet. Deus abençoe sua vida. Hoje é um dia tão maravilhoso, tão especial que o Senhor nos deu para nós recebermos um renovo, a cura de Deus, o sopro do Senhor sobre as nossas vidas. E desde já eu quero declarar a paz de Jesus sobre você. Repreendo todo o mal, toda a ação do inimigo aqui no nosso meio caia por terra em nome de Jesus. Que haja também um mover de cura física, emocional e espiritual enquanto essa palavra é ministrada, porque eu creio que Deus está operando aqui em nossos corações. Quantos creem nisso? Uma das melhores coisas nessa vida é você encontrar, você conviver com alguém que parece com Jesus, alguém que vive a vida de Jesus, que carrega Jesus, que transpira Jesus, que anda como Jesus. Isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso. Imagina que essa semana Jesus dissesse para você: olhe, essa semana eu vou passar alguns dias na sua casa, eu vou comer com você, eu vou ao trabalho com você, nós vamos tomar um cafezinho juntos. Imagina como era a presença de Jesus. Eu tenho certeza que é uma presença virtuosa, uma energia boa, sabe? Uma alegria no espírito, uma bondade, uma mansidão, um poder que fluía através de Jesus. Mas eu quero dizer, querido, que não para por aí. Jesus deixou discípulos e tem pessoas que são tão cheias de Jesus que quando você anda com elas é como se você estivesse andando com Jesus. Pessoas que são cheias do Espírito Santo. Tem gente que é pingando óleo do Espírito, né? Aquele pastel, pouca carne, muito óleo. Tem gente que é assim. Tem gente que não é muito carnal, não dá muito lugar para a carne. A pessoa recebe uma ofensa e devolve com amor. Agora, esses dias eu ouvi uma expressão nova, viu? Uma irmã que estava pingando sangue. E tão crua que a irmã era, não dando lugar para o Espírito. Aí, rapaz, tu está pingando sangue, né? Porque uma pessoa muito crua, uma pessoa que não tem assim uma chama no coração do Espírito de Deus, muito carnal. Então, é maravilhoso quando a gente encontra pessoas parecidas com Jesus. Eu creio que aqui no nosso meio você vai encontrar muitas pessoas parecidas com Jesus, amém? Mas melhor ainda é você ser essa pessoa. Melhor ainda é você ser essa pessoa que parece com Jesus, que brilha Jesus, que comunica Jesus. Isso é tão maravilhoso. É o objetivo de Deus central nas nossas vidas, é que nós sejamos parecidos com Jesus. Existe uma receita para isso. Jesus fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E eu quero convidá-lo a abrir aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você está com a paz de Deus aí no seu coração? Você diz assim: graças a Deus. Aleluia. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico, Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua presença é real nesse lugar. A tua presença está aqui. E através da tua presença, nós encontramos força, renovo, alegria, provisão, paz, direção para as nossas vidas. E nessa noite, eu peço que o Senhor abençoe poderosamente a ministração da tua palavra, que o teu Espírito haja em nossos corações, acenda uma chama em nossos corações, e que todo mal seja desfeito, saia agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, nós precisamos aprender de Jesus. Ele disse que é manso e humilde de coração. Você quer ser parecido com Jesus, você naturalmente precisa aprender com ele, e ele é manso e humilde de coração. Diga assim, manso e humilde de coração. Então hoje você vai sair daqui sabendo o que é ser manso e humilde de coração, sabendo como acessar isso na sua vida, para parecer mais com Jesus, para viver aquilo que Deus planejou para você, que tem total relação com ser parecido com Jesus. Agora, antes de falar sobre humildade, sobre mansidão, eu quero falar sobre essa figura que nem todos conhecem, quando Jesus disse assim, venham para mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Jesus não diz venham para uma religião, Jesus não diz venham para um lugar, Jesus diz venham para mim. Então nós chamamos as pessoas para Jesus. Nós chamamos as pessoas para cá, porque aqui a gente apresenta Jesus. Chamamos as pessoas para o G100, porque no G100 nós queremos crescer e multiplicar a vida de Jesus. Então tudo é focado em Jesus, porque ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Algumas pessoas sabem, outras não, por isso eu vou explicar. O jugo é um arreio de pescoço para dois animais. É uma peça, imagina uma peça de madeira, que de um lado você encaixa ali um animal, o pescoço, um arreio, para colocar ali no pescoço do animal, e do outro lado do jugo você coloca um outro animal. E por que o jugo era utilizado? Naquele contexto, ainda hoje, o jugo era utilizado, você coloca de um lado um animal, vamos supor que seja um jugo para 2 bois. Então, de um lado você coloca um boi que é forte, um boi que é experiente, que já sabe trabalhar, que é robusto ali, e do outro lado você coloca um boi mais novo, um boi que ainda é inexperiente, que não sabe muito bem o caminho. O que é que acontece? Esse boi que é mais maduro, esse boi que já sabe exatamente o caminho que deve traçar, ele guia esse outro boi mais novo. Talvez se esse outro boi mais novo estivesse sozinho, fosse colocado para trabalhar, ele se arranharia nos arames, sabe, nas cercas, ele daria muito trabalho. Então coloca um jugo sobre ele para que ele possa andar na direção daquele outro animal. Então quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, você acha que você é o boião ou o boinho? É o boinho. Não queira ser o boião, irmão. O boião é Jesus nessa figura. Ele está no comando, ele está guiando a sua vida. E diga para quem está do seu lado, você é o boinho. Então você fica nessa posição aqui de boinho para você ser guiado por Jesus. E é maravilhoso porque ele é manso e humilde de coração. Naquele contexto, havia assim tanto jugo pesado que queriam colocar sobre as pessoas. Renatinho trouxe uma palavra tão abençoada hoje, né, nesse contexto de dízimos e ofertas, falando sobre a graça, que a graça é muito melhor, a graça é muito poderosa e ela nos leva a um outro nível, mas muitas pessoas querem apresentar uma religião tão pesada que nunca dá para você ficar perto de Deus. Uma religião cheia de comportamentos, de regras, de preceitos humanos, e naquele tempo haviam religiões, os fariseus traziam ali um pacote de religião, de regras, que Jesus disse assim, olha, vocês são tão cruéis, vocês pedem para as pessoas algo que nem vocês podem suportar. Vocês exigem das pessoas um nível de
de cobrança, de legalismo, que mesmo vocês, se forem honestos, sabem que não praticam. E aí Jesus disse, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então tomem sobre vocês o meu jugo. Saia do jugo, irmão, do pecado. O jugo do pecado é tão desastroso. O jugo do diabo, o jugo da ganância, o jugo da avareza, o jugo da religiosidade, o jugo da hipocrisia. Jesus disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele disse, aprendam de mim, porque o boião está aqui ensinando o boinho. Então ele está dizendo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe, queridos, eu já vi muita gente querendo ser boião e se lascando. Muitas pessoas que querem chamar Jesus. O Deus da Edith disse assim, rapaz, às vezes na semana eu estou calçando minha meia, eu lembro da pregação, começa a rir. Eu, misericórdia, irmão. Então tem gente que quer chamar Jesus, mas tipo assim, Jesus faz o que eu quero, Jesus que me segue, Jesus que aprenda de mim, Jesus. Eu que sei o que é melhor. Na prática tem algumas pessoas que vivem isso. Querido, assuma o seu lugar de aprender de Jesus e saiba que Ele é manso e humilde de coração. Eu quero falar hoje muito sobre humildade, sobre mansidão. Inclusive eu estou escrevendo um livro registrando como eu ensinei as 5 pessoas mais humildes do Brasil e como eu me tornei o homem mais humilde que já existiu. Então, em breve, vocês vão poder... É uma brincadeira, viu, queridos? Como é que eu vou escrever esse livro? Mas, falando sobre humildade, deixa eu perguntar algo para você. Como é que alguém pode ser resistido por Deus? Imagina que Deus está resistindo a pessoa. Deus disse, você está resistido, eu estou te resistindo. Você imagina que essa pessoa possa ser bem-sucedida? Sim ou não? Essa pessoa que Deus está resistindo, ela pode prosperar? De maneira nenhuma. Então, é impossível ser bem-sucedido ou prosperar se você está sendo resistido por Deus. Aí você diz assim para mim, mas eu conheço um ali que tem horror a Deus, que não vai para a igreja, que fala mal dos crentes, fala palavrão adoidado, ele está ganhando dinheiro e tudo. Mas, querido, ele está tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele não é bem-sucedido, ele não está prosperando. O máximo que pode ter ali é uma ilusão fútil e vai embora como uma neblina que passa. Então, qualquer pessoa fora da aprovação de Deus, ela jamais vai prosperar. Ela pode até se iludir em um momento, mas jamais ela vai prosperar de verdade. Então, não dá para ser resistido por Deus e viver bem. Não dá para ser resistido por Deus e ter uma vida maravilhosa, ter a vida eterna. E aí, olha só quem é que Deus resiste. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao arrogante, mas concede graça aos humildes. Muito bem. Então Jesus disse, aprendam de mim porque eu sou humilde. E Deus concede favor, Deus concede graça aos humildes. Sabe, tenho orado tanto, Senhor, eu quero estar debaixo do teu favor, eu quero estar debaixo da tua graça. Então eu não posso ser soberbo, eu não posso ser arrogante, eu não posso ser orgulhoso, porque o Senhor resiste. Se Deus é por nós, e se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, se Deus está resistindo, não adianta, você pode ter qualquer influência, qualquer poder econômico, ou qualquer outro tipo de poder, mas Deus te resistindo, você não vai para lugar nenhum. Mas se a graça de Deus, o favor de Deus estiver sobre você, querido, isso é uma maravilha, porque ainda que você se depare diante do mar, o favor de Deus abre o mar para você passar. Ainda que você esteja diante de um mar e o mar não se abra, você anda por sobre as águas. E se levantar um gigante, você derruba o gigante, porque o favor e a graça de Deus estão sobre você. É maravilhoso estar debaixo do favor e da graça de Deus. Mas essa graça Deus concede para quem? Para os
Humildes. Então, quem é humilde aqui? Aleluia. Então, Deus concede o seu favor para os humildes. Humildade que não quer se humilhar é igual generosidade que não quer doar. Tem gente que diz que quer ser humilde, mas não está disposto a se humilhar, nem está disposto a ser humilhado. É igual a pessoa que eu quero ser generoso, eu quero ser uma pessoa muito generosa, mas não está disposto a doar nada. Não está disposto a tirar R$1 do bolso, mas quer ser generoso. Pode ou não pode? É claro que não pode. Como é que eu vou ser generoso se eu estou fechado para dar? E a generosidade é dar. Assim também não dá para ser humilde se você não está disposto a se humilhar. A humildade, ela se materializa quando você se humilha. E até quando você é humilhado. Jesus, queridos, ele diz aqui que ele é manso e humilde, e ele foi humilhado. Tantas vezes Jesus foi humilhado, mas ele encontrou o favor de Deus. Olha, eu sei que muitas vezes você ouve por aí, olha, você não pode ser humilhado, Deus te fez cabeça e não cauda. Quem te viu passar na prova vai ver agora o que é que você vai fazer. Mas, querido, Jesus quer te ensinar a ser humilhado. Porque ele diz, aprendam de mim que eu sou manso e humilde. E humilde, ele precisa saber ser humilhado. E aí vocês vão achar descanso para a alma. Vocês vão receber o favor de Deus. Jesus, olha só que coisa linda. Ele, como Deus, não se apegou a isso, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e a si mesmo se humilhou. Inclusive, a primeira aula aqui da nossa turma de integração é a vida e a obra de Jesus. E essa é o segundo ponto da vida e obra de Jesus. Se você não viu ainda, assim que abrir uma turma, corra para se inscrever, que é uma aula poderosa, vida e obra de Jesus. E o segundo ponto é que Jesus tornou homem, e tem essa passagem. E assim mesmo se humilhou, como diz um amigo meu, se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, querido, Jesus, ele mesmo se humilhou. Aí sabe o que aconteceu? Quem sabe a continuação dessa passagem? Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o quê? O nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Tinha uma pessoa tão orgulhosa que estava todo quebrado, cheio de pecado e tudo, e o pastor disse assim, irmão, ajoelhe que eu quero orar por você. Ele disse, não vou me ajoelhar não. Ele achava que aquilo ali era uma humilhação muito grande. Aí tinha um diácono, ainda meio novo na fé, que ele era antes traficante, tudo bem bruto, sabe? Ele, rapaz, que negócio é esse que esse cara não quer se ajoelhar? Então ele veio com tudo, nem pediu permissão do pastor e tacou uma ajoelhada assim nele, de forma que ele se ajoelhou à força. Ele fica aí, ajoelhado. Aí ele olhou assim, mas por dentro eu estou de pé. Porque tem gente que é tão orgulhosa, querido, que mesmo passando por tanta prova, ainda é muito, muito, muito orgulhoso. Teve uma vez que lá em Baturité, quando eu morava lá, uma mãe veio me procurar, tão aflita, o filho dela estava envolvido com muita coisa ruim, a vida dela estava um caos, e ela veio chorando, ela veio buscando assim realmente ajuda, e eu sabia que ela guardava uma mágoa muito grande de uma outra pessoa. Então eu ouvi ali com muito carinho, com muito amor, mas eu precisava falar sobre o poder do perdão, porque a pessoa que não perdoa, ela está totalmente amarrada espiritualmente. Há uma nuvem de maldição sobre a vida da pessoa que não perdoa. Então ela estava ali chorando e tudo, e dizendo que quer ajuda. E aí quando eu
querida, você precisa perdoar aquela pessoa. E ela já fechou a cara. Não, esse assunto aí eu não quero tocar, não. Por quê? Porque muito orgulhosa, mesmo toda quebrada, mesmo toda moída, tem pessoas que são assim, que mesmo passando por situações assim terríveis, permanecem orgulhosas, mas Jesus concede graça aos humildes. E eu fiquei muito feliz, porque depois que eu já vim para Fortaleza, eu acho que foi 2020, eu recebo uma ligação dessa irmã, e ela disse assim: pastor, eu me converti, aleluia, recebi Jesus, fui batizada nas águas. E o que é que você acha que eu perguntei? E a fulana? E aquela pessoa? Pastor, eu perdoei, agora eu passo e dou a paz do Senhor para ela, e estou tão leve, glória a Deus por isso, aleluia. Então, queridos, Jesus, ele quer trazer uma graça para as nossas vidas, mas nós precisamos de humildade. Então, humildade é fundamental para você parecer com Jesus, para você viver a vontade de Deus na sua vida. Ser uma pessoa humilde, não orgulhosa, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Mas Jesus também disse assim: aprendam de mim porque eu sou manso de coração. Como é que você pode viver a vontade de Deus se você não deixa Deus te guiar? Se você não deixa Deus dirigir os seus passos, você não deixa Deus te orientar, como é que você vai viver a vontade de Deus se Deus não pode te guiar? E o que tem a ver, pastor, Deus guiar com ser manso? Porque manso aqui não é calmo. Manso aqui é a pessoa que permite ser guiada. O animal manso, não sei aqui quantos andam a cavalo, né? Ou a jumento, quantos já, assim, lidam um pouco com esse universo dos animais, mas, por exemplo, o animal manso não é um animal fraco, não é um animal sem temperamento. O animal manso é aquele que permite ser conduzido. Às vezes você tem um pinche que não tem nem tamanho de cachorro e fica lá latindo assim, o bicho é bravo demais, vê um pitbull e late para ele, é bravo e o dono pega e ele quer morder o dono. E às vezes você vê um Rottweiler, parece um touro, sabe? E com a simples orientação aqui do dono, ele segue o comando. Também um cavalo, né? Se você pegar um cavalo bem magrinho, sem força, sem muita força, mas que nunca foi montado, que é bravo, e você montar em cima dele, você pode levar uma queda, pode levar uma coiçada, pode levar uma relinchada, porque ele não é manso, mesmo ele sendo um cavalinho fraco. Agora, se você pega um cavalão, cavalo de raça, cavalo, sabe, cavalão mesmo, e você monta nele, ele é manso, basta você com a pinça assim da mão, ó. Você pega o arreio e faz assim, ó, e ele obedece. Ele tem muito mais força do que você, mas ele é manso. Então ele se permite ser guiado. E Jesus disse assim: olha, aprendam de mim porque eu sou manso. E vocês precisam ser também mansos, ou seja, pessoas que aceitam serem guiadas. Quem se deixa guiar tem humildade para reconhecer a Deus. Quem não se deixa guiar não tem humildade para reconhecer a necessidade de Deus. Então essas palavras, elas estão juntas, não à toa. Jesus disse assim: aprendam de mim porque sou manso e humilde. Entenda, o manso é humilde e o humilde é manso. É um conjunto, mansidão e humildade. Então tem pessoas que, se você perguntar, olha, você quer a vontade de Deus para a sua vida? A pessoa, eu quero, é claro, mas não aceita ser guiada para a vontade de Deus. Não aceita o caminho, não aceita a orientação do Senhor. Então aquelas pessoas não usufruem. Tem gente que diz assim: olha, vamos lá para ouvir uma palavra, sabe, para estar na igreja. A pessoa, se Deus quiser eu vou, mas no coração ela não é mansa. No coração ela não está disposta a ser guiada por Deus. É claro que Deus quer. Agora, se você não quiser, nada vai acontecer. E aí é muito importante, irmãos, não confundir o significado de mansidão e humildade. Humildade
é o oposto do orgulho, da soberba, da arrogância. Humildade é o oposto disso. Humildade é reconhecer o outro. Humildade é sinônimo de simplicidade. E não confunda humildade com baixa autoestima. Tem pessoa que tem baixa autoestima, ela acha que não consegue fazer nada, ela acha que não pode nada, ela acha que não merece nada, ela se sente tão coitada, ela se sente tão inoperante. E aí alguém diz, olha, essa pessoa como é humilde. Não é humilde, ela tem baixa autoestima. A humildade é uma virtude, a baixa autoestima é uma disfunção que merece ser tratada. Então, humildade não é baixa autoestima. Tem pessoas com baixa autoestima tão orgulhosas, e tem pessoas também confiantes em Deus, fortes e que são muito humildes. Também é importante você não confundir mansidão com calma. Quando a Bíblia fala, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, o manso não é o calmo, porque calmo é temperamento, personalidade. Deus criou vários temperamentos. Tem aquele mais extrovertido, tem o introvertido, tem o analítico, tem o paciente, vários temperamentos. E quando você quer que todo mundo tenha o mesmo temperamento, você fere as pessoas. Mas a mansidão é caráter, não é temperamento. Então tem pessoas que são super calmas, mas não são mansas. E tem pessoas que são mais eufóricas, mais agitadas, mais ali e tal, mas são mansas. Elas permitem ser guiadas. Se o contrário do humilde é o orgulhoso, o contrário do manso é o teimoso. O contrário do manso é o bravo, é o rebelde. E novamente Jesus disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí tem um rebelde declarado e o rebelde camuflado. Sabe, tem aquela rebeldia que todo mundo vê de longe. Que é aquela pessoa que se fosse um animal, um cavalo, você chega perto, ele já relincha, sabe? Já faz alguma coisa, já quer ali demonstrar que não quer que você fique perto dele. Então tem aquela braveza, né? Aquela coisa assim bem insubmissa, que é declarado. Mas, particularmente, eu até prefiro assim do que a rebeldia camuflada. E a rebeldia camuflada, uma vez, um grupo de sábios sentou com a melhor metáfora para a rebeldia camuflada. E aí encontraram um animal tipicamente cearense. Quem sabe qual é? É o jumento. O jumento empacado, irmão. Tem jumento empacado que você pode bater nele, ele não vai nem olhar para você, ele fica ali tranquilo, calmo. Você pode xingar ele, pode bater, ele fica bem calminho. Aí tem gente que diz, ele é manso. Ele não é manso, porque ele empacou e você quer levar ele para um canto que é, puxa, ele não sai do canto que ele está ali empacado. Tem pessoas que você orienta e a pessoa fica, aleluia, pastor, glória a Deus. Ai, pastor, que bênção. E aí não faz nada do que você disse, não segue o caminho, não segue a orientação, fica ali empacado, meu irmão. Então isso é uma rebeldia camuflada, isso não é mansidão. Mansidão não é assim, meiguice, calma. Mansidão é você aceitar receber uma orientação. Inclusive, uma vez Jesus contou uma história, ele disse o seguinte, é melhor o quê? O pai dá uma ordem para 2 filhos. E aí o primeiro diz assim, pai, eu não vou não, pai, eu não estou muito afim não. E o segundo diz, pai, com certeza eu vou. Só que aí o primeiro diz assim, quer saber? Eu vou. Aí vai lá e faz tudo que o pai disse. E o segundo, que disse que ia, vou não. E aí Jesus pergunta, qual é o melhor? E o melhor é aquele que mesmo sendo mais, ele segue, ele aceita a orientação, ele é manso para seguir. Então Jesus disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, ser humilde e ser manso, deixar ser conduzido, deixar ser guiado. Só o humilde e o manso podem herdar a terra, podem viver as promessas de Deus, podem usufruir daquilo que Deus quer.
Agora eu quero falar um pouco isso na prática, querido. Com muito amor, com muito respeito, dá só uma sacudida em quem está do seu lado, diga agora prepara os coros. Porque agora que é a prática, agora que é a parte boa, né? A gente falar assim, bem direitinho da sua vida e de Jesus na sua vida. Então, ser humilde e manso só diante de Deus e não diante das pessoas é uma grande mentira, é um grande engano. Tem gente que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo que vê. E a Bíblia diz, olha, isso é uma contradição. Como é que você diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê? Assim também você não pode ser manso e humilde com Deus e ser orgulhoso, arrogante e hostil e bravo com as pessoas. A mansidão com Deus se materializa nas relações interpessoais entre as pessoas. Então, se você é manso e humilde de coração, então isso vai vir para fora. Assim como a fé que você crê com o coração e confessa com a boca, ser manso e humilde de coração se reflete nos seus atos, se reflete na sua conduta, na sua família, na sua igreja, na sociedade, no seu trabalho, no seu condomínio. A mansidão e a humildade vão se manifestar na sua vida como um todo. Então, algumas práticas são pedir perdão quando errar. Essa é uma prática de humildade e de mansidão pelo Espírito de Deus. Sabe, queridos, eu vejo que o que mais destrói casamentos não são os erros. São os erros que o cônjuge não tem coragem de chegar e pedir perdão e dizer que errou. Prefere, não, deixa para lá, já passou. Mas não tem a humildade de chegar, meu amor, me perdoe. Eu pequei contra você, eu errei contra você, eu quero lhe pedir perdão por isso. Meu filho, me perdoe. Esses dias, quantos aqui conhecem o Luciano Subirá? Recomendo, viu? Luciano Subirá é um mestre na nossa nação, homem de Deus. Tem muita coisa dele publicada na internet. E eu estava ouvindo algumas coisas do filho do Luciano Subirá, que é o Israel Subirá. E ele diz assim, olha, meu pai, debaixo do céu, aqui na terra, o meu pai é meu super-herói. Eu amo meu pai é uma grande referência para mim. Meu pai é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. E aí perguntaram para ele assim, e o seu pai não erra? E quando seu pai erra? Então meu pai é tão parecido com Jesus que até quando ele erra, ele tem um procedimento santo, ele tem um procedimento humilde, ele tem um procedimento manso. Então várias vezes, desde a minha infância, quando eu era novinho, o meu pai, um pastor, um mestre muito respeitado, ele chegava para mim e disse assim, filho, eu preciso falar com você. Filho, me perdoa, o papai errou. Me perdoa, o papai se excedeu, filho. Filho, a palavra de Deus está falando para a gente viver isso, e eu fugi da palavra, e eu quero lhe pedir perdão, porque a nossa casa tem um compromisso com a palavra, e ele disse que aprendeu tanto com essas atitudes do pai. E a palavra de Deus, falando sobre pais e filhos, diz, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Então, uma coisa que provoca o filho à ira é a hipocrisia dos pais, de não pedir perdão, sabe, de não admitir, de não reconhecer. Isso tem algo que ensina tanto, é quando o pai ele tem a humildade, a coragem de dizer assim, filho, me perdoa em nome de Jesus. O papai pecou, a mamãe errou contra você e eu quero aqui humildemente lhe pedir perdão. E ali está lhe ensinando uma virtude, uma grandeza. E aí eu fiquei sabendo também, não através dele, mas através de outra pessoa, que o Israel Subirá, com 9 anos de idade, já tinha lido a Bíblia toda 10 vezes. Então eu disse, meu Deus, e não era obrigado, não era estimulado, era encorajado, mas por quê? Porque em casa ele tinha a Bíblia viva, o pai e a mãe, e ele disse assim, olha, eu quero conhecer, eu quero ser parecido com isso. Então a mansidão e a humildade, ela se dá muito quando você reconhece o seu erro, quando você pede perdão. Peça perdão para a sua esposa, pelo comentário que você fez, pela voz mais alta que você
colocou. Peça perdão pelo seu esquecimento, peça perdão para o seu marido, peça perdão porque você talvez esteja reclamando tanto de tudo, nunca está satisfeito, ele está se esforçando, mas você sempre reclama. Chegue e peça perdão, seja humilde, peça perdão para o seu amigo, peça perdão para o seu vizinho. Pedir perdão é um ato muito prático de humilhação que precede a honra. A Bíblia fala que a humildade precede a honra, ou seja, ela vem antes da honra. Mas a soberba vem antes da ruína. A pessoa soberba, orgulhosa, ela vai cair. Ela vai ser arruinada, porque é um princípio espiritual. Mas a pessoa humilde, ela vai ser agraciada por Deus e as portas vão se abrir para ela. Amém, queridos? Outra coisa, reconheça autoridades espirituais na sua vida. Ser humilde e ser manso e deixar ser guiado é reconhecer que Deus coloca pessoas na minha vida para me guiar, para me orientar, para me ajudar. Não assumir uma postura de independência. Inclusive a Marília falou aqui, eu volto a falar. Próximo domingo nós vamos abrir uma série maravilhosa. Sem congregar é impossível agradar a Deus. E o congregar envolve isso, envolve você sujeitar a sua vida, envolve você reconhecer uma liderança espiritual sobre você. Não para ficar mandando em você como um tirano, mas para lhe servir e para ser usado por Deus para também orientar a sua vida. Isso é tão poderoso. Quando Paulo se converteu, Jesus pessoalmente falou com Paulo. Só que Jesus parou no meio da mensagem, aí disse assim: Paulo, agora você vai lá para a casa de Ananias e Ananias vai te dizer o que é que você tem que fazer. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus quer ensinar para cada discípulo, independente, Paulo foi um grande homem, que Deus vai falar diretamente com ele, mas Deus vai usar pessoas também para falar com ele. Deus, depois de Ananias, usou Barnabé. Deus já usou Paulo na vida de Timóteo. Deus usou Timóteo na vida de outras pessoas. Então, um ato de humildade, de muita humildade, é você reconhecer pessoas na sua vida para lhe aconselhar, para lhe guiar, para lhe orientar espiritualmente debaixo da palavra de Deus e lhe servir, lhe ajudar nessa caminhada cristã. E aí, meu querido, eu quero falar aqui de coisas tão poderosas que têm transformado a minha vida, já tem transformado centenas de pessoas que caminharam conosco e tantas outras milhares que passaram por esse ensinamento. Sobre ser manso, sobre ser humilde, eu digo que é imprescindível, ou seja, não pode faltar você andar na luz. Andar na luz é você confessar os seus pecados. É você reconhecer os seus erros para alguém, reconhecer suas falhas, expor isso, colocar isso na luz. Algo que estava em trevas, você coloca na luz. E andar na luz, precisa você se humilhar. Porque todos nós temos podridões em momentos da nossa vida. E andar na luz é quando você não encobre, mas quando você se humilha, vai para alguém que tem uma autoridade espiritual na sua vida e você diz assim: olha, eu quero confessar esse pecado. Aí você diz assim: não, mas para mim eu confesso com Deus. Ok, maravilha você confessar com Deus, continue. Agora eu quero lhe dizer, confessar para Deus é concordar com Deus, não é tornar conhecido, porque Deus já sabe antes de você praticar. Confessar para Deus, você dizer: Senhor, eu concordo contigo que é pecado e eu me arrependo. A palavra é homologel, homologar, dizer a mesma coisa. Tem gente que não confessa, Deus diz que é pecado e a pessoa diz: não, tem nada a ver, isso é besteira, isso é para antigamente, isso não é mais válido para hoje. Então a pessoa não concorda, é confessar com Deus, ela concordou com Deus. Agora, confessar para o próximo é tornar conhecido para o próximo. Confessar para Deus não traz vergonha. Confessar para Deus pode trazer arrependimento, mas vergonha não. Você não tem vergonha de Deus porque você sabia que Deus já sabia. Agora, confessar por próximo traz vergonha. Confessar por próximo humilha. E a palavra fala: confessar os seus pecados uns aos outros, Tiago 5,16, e orai uns pelos outros para serem curados. Então diga assim: confessar a Deus libera o perdão. Confessar ao próximo libera a cura. Porque essa cura, ela vai vir, inclusive nesse ambiente onde você é humilhado, mas aquele peso sai das suas costas.
tão poderoso. Olha, irmão, eu quero confessar aqui que eu olhei pornografia. Eu quero confessar esse meu pecado. Meu celular tá uma revista pornográfica. Olha, irmão, quero confessar que eu fui tão grosseiro com a minha esposa. Olhando agora, eu fui um cavalo, irmão, com minha esposa. Olha, eu quero confessar, minha irmã, que eu comprei o que eu não podia. Eu me descontrolei, fui para o shopping. Meu cartão de crédito ficou por alguns momentos nas mãos do diabo, porque eu passei todo jeito e agora eu estou enrolado até o pescoço. Eu quero confessar esse pecado. Olha, eu quero confessar que eu fui tão fofoqueira. Lembra que eu pedi oração pela irmã? Não estava pedindo oração, estava fofocando, porque tem gente que passa 10 minutos falando da vida dos outros e tudo, fala de tudo. Vamos orar pela irmã, em nome de Jesus, aleluia. Então, quero confessar que eu estava fofocando, irmão, estava querendo falar da vida alheia. E aí você vai se humilhando, confessando, colocando na luz, e Deus opera graça, Deus opera favor, Deus opera misericórdia. É tão lindo, querido, tão poderoso. Eu já fiz alguns retiros espirituais, nesses retiros espirituais, oportunidade para as pessoas confessarem, e o relato é que as pessoas tiram um peso de cima das costas, uma culpa, uma condenação, sabe? Aqui na igreja, tantas vezes as pessoas vêm, olha como eu estou leve agora por eu ter confessado, estava encobrindo, estava guardando, mas agora eu quero confessar, eu quero andar na luz. Então, isso é uma prática tão espiritual e tão parecida com Jesus. Ser manso e humilde de coração, ande na luz. Confesse, talvez um aborto que você fez. Não tem pecado grande demais que a graça de Deus não cubra. E não tem pecado tão pequenino que não precisa da graça de Deus. Então, todo pecado precisa da graça do Senhor. Uma vez lá em Baturité, um irmão estava compartilhando comigo, reconhecia a minha vida como uma autoridade espiritual na vida dele, e ele estava confessando alguns pecados, e saiu um pela culatra, porque ele confessou que ele estava querendo espancar uma pessoa, matar uma pessoa, porque a pessoa não estava pagando a ele. Mas aí, sem querer, ele confessou que ele era um agiota. Porque, na verdade, o que ele queria confessar não era agiotagem. O que ele queria confessar era que ele está com muito ódio da pessoa e queria matar. Mas aí, no contexto, ele falou que era agiota. Então, a confissão dele trouxe um prejuízo danado para ele. Porque aí eu fui mais em cima da agiotagem do que mesmo do espancamento ou dessas coisas assim do tipo. Mas, claro, ele que andou, né? Eu dei o caminho, mas ele que andou. Eu levei a entender biblicamente que a agiotagem está totalmente fora da Bíblia. Deus tem horror a isso, essas balanças desonestas, juros exorbitantes, para além de que é ilegal. E ele, no momento ali, ele ficou meio, sabe, baqueado. Porque aquela confissão ali trouxe vergonha e trouxe até prejuízo para ele. Mas, depois ele largou isso e ele falou comigo: pastor, eu estou vivendo uma paz tão grande, uma paz de Deus na minha vida, algo tão maravilhoso, algo que dinheiro nenhum pode comprar. Então a confissão é muito libertadora, a confissão é muito poderosa. E tem um homem que, essa história é real, ele estava numa campanha evangelística, né? E ali o pregador falando sobre aceitar Jesus e tudo, e quando terminou, todos foram embora e ele continuava ali na cadeira chorando, chorando, e o pregador foi até ele e disse assim: olha, por que você está chorando? Não, porque eu tenho coisas muito complicadas na minha vida e eu quero receber a salvação, eu quero receber o perdão dos meus pecados, mas eu estou impedido. Ele: não, você não está impedido, receba Jesus, vamos orar aqui juntos e tudo. Ele disse assim: olha, eu trabalho numa empresa há muitos anos, eu sou uma pessoa de confiança lá nessa empresa, só que há muito tempo eu pratico roubo lá. Eu roubo um pouquinho, mas esse pouquinho, um pouquinho foi formando um montão, de forma que eu não posso pagar. Isso foi na Inglaterra, está escrito na biografia desse grande pregador. Eu não posso pagar, e eu sei que se eu for falar, eu vou ser preso, e eu nunca mais vou poder sair da cadeia, porque eu não vou poder pagar. Na época, ali na Inglaterra, muito rígido as leis. E aí o pregador, ele sabia que a graça de Deus é maravilhosa, mas não é uma graça barata. Não, deixa isso para lá e tudo. Não, a graça de Deus nos conduz às boas obras. Realmente você vai precisar confessar isso, você receber Jesus como Senhor da sua vida. Mas eu quero lhe falar algo. É melhor você
passar alguns anos preso e você ficar a vida eterna com Deus e já agora você ter paz, ter alegria no Espírito Santo, ou você ficar esses anos que lhe restam em liberdade, passar para sempre sofrendo castigo eterno, longe de Deus por não ter recebido Jesus. E aí ele foi para casa e ele tomou uma decisão realmente de receber Jesus e de confessar, e ele chegou no outro dia lá para o patrão, e ele, olha, eu preciso conversar com você, e o patrão era um homem muito severo, muito duro, mas mesmo assim ele compartilhou, ele confessou, e o patrão, no primeiro momento, disse até que ia mandá-lo para a prisão, porque ele tinha roubado e tudo mais, e etc., mas ele falou da experiência dele com Deus, e no final, o patrão disse assim, olha, se eu lhe mandar para a prisão, o prejuízo vai continuar, porque você não vai poder pagar. Agora, se você for trabalhar, você pode ir aos poucos e pagando aquilo que você fez aqui. Então, para a empresa vai ser muito melhor. Então, eu vejo que Deus fez alguma coisa na sua vida, porque não é possível que você tenha vindo aqui voluntariamente, sem nada de Deus. Então, eu quero que você permaneça aqui e você pode ficar o dia hoje de folga. Eu sei que hoje foi um dia muito difícil para você. Então, imagina o peso que saiu, isso foi uma história real das costas daquele homem quando ele confessou. Então, tem doenças que estão ligadas a uma obscuridade de pecado. Tem depressões que estão ligadas a isso. Tem doenças emocionais que estão ligadas a isso. Tem coisas assim travadas porque a pessoa não anda na luz. E Deus é luz e nele não habita treva alguma. E uma outra situação é andar debaixo de conselho. Tudo bem, você colocou sua vida na luz, você se tornou conhecido, você tirou as máscaras, sabe? Tirou aquela carapuça de religiosidade, de fingimento, e confessou os seus pecados, e orou, recebeu a cura, e agora você anda debaixo de conselhos. Também é uma prática de humildade e mansidão. A Bíblia fala que onde não há conselhos, os projetos fracassam, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem quer ser sábio deve receber conselho. Então você é humilde, você colocou o seu pecado, você expôs, você confessou, e agora você também é manso, porque você permite ser guiado, permite ser orientado. Aceite que Deus usa pessoas para abençoar a sua vida. Aceite que Deus usa pessoas para lhe orientar, para lhe aconselhar. Aí você diz assim para mim, pastor, é muito fácil você falar isso, né? Porque você é pastor, você só orienta, não tem ninguém para lhe orientar. Mas, querido, eu quero falar que esse princípio é tão forte, é tão poderoso, é tão verdadeiro, que eu quero, independente de estar como pastor ou não, segui-lo até o último dia da minha vida. Então, mesmo como pastor, eu ando na luz, eu confesso os meus pecados. Mesmo como pastor, eu tenho pessoas que me aconselham, eu tenho pessoas que eu ouço, eu tenho pessoas que falam na minha vida, que me direcionam, porque esse é um princípio para todo o povo de Deus. Jesus disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se você abrigar essas práticas na sua vida, andar na luz, andar debaixo de conselho, sabe, procurar o seu líder de GESEM, buscar realmente orientação, eu não tenho dúvidas que a sua vida vai prosperar. É isso que eu tenho visto aqui vez após vez, pessoas chegando das mais variadas situações e elas confessam, elas andam na luz, elas são verdadeiras, porque às vezes nós estamos discipulando um personagem, porque a pessoa mostra para a gente não quem ela é, mas mostra um personagem que ela inventou. Então o personagem amadurece, mas a pessoa continua podre. Porque ela não está sendo discipulada, já que não é ela mesma, já que é tudo um fingimento, já que é tudo uma máscara. Então, eu vejo as pessoas chegando, colocando sua vida na luz, buscando andar realmente em humildade e mansidão, e essas pessoas prosperando. Aí tem vícios químicos. O Abe Uber, ele era muito viciado em masturbação e pornografia. E ele, filho de pastor, vivia numa casa ali muito espiritual, mas muito viciado nisso. Ele disse, olha, a grande chave que Deus me deu para vencer isso foi andar na luz. Então, toda vez que eu caía, assumia um compromisso com o meu discipulador, toda vez que eu caísse, eu ia compartilhar com ele. E muitas vezes eu ia cair, mas só de lembrar a vergonha, só de lembrar o constrangimento,
ali eu freava, porque realmente Deus usa esse mecanismo para abençoar a nossa vida. É bebida, é fofoca, é preguiça. Tem pessoas que têm pecados que não são muito falados. Por exemplo, a preguiça. Não é um pecado muito falado, mas é um pecado. Então já pensou você chegar confessando a sua preguiça? Olha, eu quero confessar que eu sou muito preguiçoso. Tenho andado uma preguiça, rapaz. Eu durmo mais do que... Eu não quero fazer as coisas, não tenho coragem. Quando você confessa a preguiça, já perde força. Olha, eu quero confessar que eu como demais. Eu sou glutão. Como além da conta, eu como até ficar esbaforido, eu como até cair o reboco, irmão. Então eu quero confessar esse pecado, porque eu não quero andar mais desse jeito. E tem gente que é bem maguinha, mas come que só, viu, irmão? Para comer o leão. Para trabalhar os empurrão, né? Para comer um esmeril, viu, irmão? A trabalhar quem foi que viu. A comer uma draga. A trabalhar uma praga. E para trabalhar é um tormento. Então tem gente que está nesses pecados, aí você confessa, coloca na luz. Busque alguém espiritual, busque o seu líder de G100 e aquilo ali Deus vai dar graça para a sua vida. Amém ou não amém, queridos? Bata 2 palmas para Jesus aí. Aleluia. 2, aleluia, glória a Deus. Eu quero já caminhar para o fim aqui, dizendo que você nasceu para governar. Você nasceu para reinar, irmão e irmã. Reinar em vida. Desde o começo Deus planejou que você reinasse. Deus não te planejou para ser um coitado, uma vítima, um capacho, um amendoim. Deus te fez para reinar. Deus te fez para governar. E você percebe isso desde o Gênesis, porque Deus criou toda a criação, a terra, os animais, a natureza. Aleluia. E aí Deus diz para o homem, sujeitai a terra, governai a terra, multiplicar. Então Deus deu tudo para que a gente pudesse reinar e governar. Só que isso só pode acontecer se você estiver em humildade e mansidão diante de Deus. O reino de Deus é um reino maravilhoso, onde Deus exerce o seu poder, a sua influência e a sua autoridade nas nossas vidas. E debaixo desse poder, influência e autoridade, nós também reinamos. Nós desfazemos as obras de Satanás, nós abençoamos as pessoas, nós abençoamos a nossa família, nós vivemos parecidos com Jesus, nós reinamos em vida debaixo do governo e da autoridade de Deus. Sabe por que os mansos herdarão a terra? Porque os mansos se deixam ser conduzidos para a terra. Quem não é manso, Deus não pode conduzir. O povo de Israel não pôde herdar a terra prometida, a primeira geração, porque eles não eram mansos. Eles não se permitiam ser conduzidos. Deus falava uma coisa e eles faziam outras. Mas que você seja manso para que você herde as promessas de Deus. Que você seja humilde para que Deus se alegre e se agrade do teu coração. E você foi chamado para reinar debaixo do governo, da autoridade de Deus, com mansidão e com humildade. Então, meus queridos, para aprender de Jesus, que é o nosso alvo, Deus quer formar o quê? Uma família, vamos dizer assim, bem forte. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer formar uma família. Aleluia. Deus quer formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Deus quer colocar os seus filhos para reinar. Deus quer colocar os seus filhos para fazer, para acontecer aqui na terra, para ocupar os lugares, para abençoar vidas. Jesus diz que nós faríamos as obras que Ele fez e obras maiores em seu nome. Porém, nós precisamos de mansidão e humildade, porque Jesus disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus sabe o que para você? O meu jugo é suave. Jesus não quer te oprimir, querido. Jesus quer te libertar, Jesus quer te conduzir. Seja uma pessoa simples. Olhe, mansidão e humildade tem muito a ver com ser uma pessoa simples, ser uma pessoa descomplicada.
Tem pessoas que Deus quer pedir algo, a pessoa já complica. Senhor, mas vai ter ventilador. Senhor, mas a cadeira é dura. Senhor, mas vai estar muito quente. Senhor, o clima. Senhor, o horário. Senhor, e isso se manifesta na prática da igreja. Muito complicado. Seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa despojada para Deus, uma pessoa tranquila, uma pessoa que aceita o chamado de Deus, o mover de Deus na sua vida, de maneira simples. Jesus tinha um momento cheio do Espírito Santo que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus não complicava as coisas. Jesus estava ali com a multidão e os discípulos preocupados com um monte de coisa. Jesus, calma, Deus proverá. Então seja essa pessoa simples, manso, humilde de coração. Você só vai ganhar, querido. Na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, sabe, no seu casamento. Então, para aprender de Jesus, para receber o descanso e a salvação da sua alma, em primeiro lugar, você precisa receber Jesus. E eu quero dar uma oportunidade aqui para você exercer o princípio-chave da humildade, que é receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Por que é o princípio-chave da humildade? Porque você receber Jesus de verdade é você reconhecer que é pecador. É você reconhecer que você não pode pelos seus próprios esforços. Por isso que Deus mandou alguém para lhe substituir. Sabe quando alguém é substituído no campo de futebol? Deus substituiu você na cruz. Porque Deus disse assim, você não pode pagar pelos seus pecados, então eu vou enviar Jesus para pagar por você. Ah, Senhor, mas ele não pecou, eu pequei. Mas é o meu amor, é a minha graça que está te alcançando. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele você fosse feito justiça de Deus. E o primeiro passo de humildade espiritual é você receber a Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Para Ele reinar na sua vida, dizer assim, Jesus, a minha vida agora é tua, eu quero ser manso, eu quero aprender contigo, eu quero seguir os teus passos, eu quero viver para ti, eu quero esse jugo, Jesus. Eu quero o teu jugo, que é suave, o teu fardo que é leve. Então, eu quero lhe dar uma oportunidade, porque Deus ama o coração humilde Deus acessa, o coração humilde Deus opera. Deus ama o coração manso, porque o coração manso Deus abençoa, o coração manso Deus conduz para as promessas. Então eu quero dar uma oportunidade para você praticar, materializar essa humildade nessa noite. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero fazer um apelo para você, que está aqui, que ainda não tomou essa decisão, mas que hoje quer tomar. De dizer assim, eu reconheço que eu sou o pecador. E hoje eu recebo a Jesus como meu Salvador. Hoje eu recebo a Jesus como meu Senhor. Então no seu lugar, querido, você que crê nessa palavra, você que crê que Jesus é o Filho de Deus, você que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você que crê que Jesus é o Salvador e o Senhor, e não tomou essa decisão ainda, levanta a tua mão que eu quero orar pela sua vida. Onde você está? É um ato de humildade. Senhor, eu confesso a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E aí você levanta a tua mão como um ato de fé, como um ato de entrega, de humildade, e eu quero orar por você. Eu quero também fazer um desafio para as pessoas que já tomaram essa decisão, mas se desviaram dela, se distanciaram dela. Pessoas que saíram do prumo de Jesus, saíram do jugo de Jesus, se afastaram de Jesus e sabem disso. Então você que hoje quer se reconciliar com Jesus, tomar uma decisão de reconciliação. Você quer se reconciliar com Ele porque entende que sem Ele você não pode viver. E você quer realmente aprender dEle, receber descanso para a tua alma que vem de Jesus. Levanta a tua mão, querido, que eu quero orar por você. Você que quer